Como Paulo não é o meu Senhor, nem é o meu Salvador, nem é a minha chave hermenêutica, eu leio Paulo a partir de Jesus e não Jesus a partir de Paulo. Quando Paulo está correto com Jesus, Paulo fica. Quando Paulo não está correto com o Espírito de Cristo, Paulo dança. Porque Paulo não alcançou perfeição, exceto agora. Mas enquanto escrevia as epístolas, por mais inspiradas que fossem, havia coisas de Paulo sobrando. Cultura de Paulo, preconceitos de Paulo. Ninguém é muito mais santo do que o seu próprio tempo. Ninguém é muito mais perceptivo do que o melhor da sua própria época. E a época dele era daquele jeito do meio judaico, por exemplo. E havia o que se mistura ali, honestamente falando, é o remanescente do farisaísmo latente de Paulo sendo aplicado a uma comunidade extremamente licenciosa como a de Corinto. O que você tem ali é a latência do farisaísmo antigo, exacerbado por uma espécie de irritação pela putaria incessante daquela igreja. Aí o cara comete aquele excesso. E um ano depois ele escreve dizendo, olha, vamos diminuir a carga porque foi pesada demais. E como é que eu vou me alegrar na vida se os que me alegram estão entristecidos? Vamos diminuir o peso dessa tristeza para que o cara não morra de excessiva angústia e culpa e entristecimento. De modo que eu aprendo é com Jesus. Quando Paulo é imitador de Cristo na prática, e eu não vejo naquilo ali Paulo ser imitador de Cristo. Eu vejo Paulo ser Paulo, dando um conselho que Jesus nunca deu para ninguém. Bom, eu não vou postar o vídeo inteiro aqui, apenas essa parte para a gente ter uma ideia aqui do argumento dele. E esse argumento, inicialmente, já vale ressaltar que esse argumento do Caio Fábio, de Jesus como chave hermenêutica, não é um argumento dele propriamente dito, não é algo que ele está criando, já é algo que já vem percorrendo ao longo da história da igreja. Por exemplo, século XIX e século XX, com a efervescência, né, nesse movimento, uma nova perspectiva sobre Paulo tem relação, começa a se questionar de onde vêm as ideias do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele teria influência da cultura helênica, outros tipos de influência, de onde vêm essas ideias do apóstolo Paulo. E começam a fazer esse movimento, esse estudo, e dizendo, Paulo tem outras ideias que não é as ideias de Cristo. Parece haver uma contradição aí entre aquilo que Cristo disse e o que Paulo falou, e começam a pontuar. Você tem aí, por exemplo, nomes como F.C. Bauer, que vai colocar esses questionamentos em relação à pessoa de Paulo, e você entra com essa brilhante ideia. Cristo é a nossa chave hermenêutica. Parece algo bonito de se ouvir, né? Jesus é a nossa chave. Nós olhamos para Cristo para interpretar todas as escrituras. O problema é que você começa a fazer uma distinção aqui daquilo que está escrito e, no final das contas, não é aquilo que Cristo disse ou deixou de dizer, mas é aquilo que você quer acreditar no final das contas. Você quer que aquilo que seja verdade é aquilo que saiu de forma clara e explícita da boca do próprio Jesus. Aquilo que Jesus não disse de forma direta, então, não é doutrina. A doutrina é aquilo que Cristo disse. E, obviamente, que está incluso nesse tipo de ideia, nesse tipo de perspectiva, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, a Bíblia ela contém. Por isso que pessoas como o Caio Fábio não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas que ela contém vestígios da palavra de Deus. Então ela contém muitas coisas. Como o apóstolo Paulo foi influenciado por outras culturas, aqui tem os preconceitos do apóstolo Paulo, aqui tem as filosofias que o apóstolo Paulo acreditava, que vai para além dos ensinamentos de Jesus. Então tem vários ensinamentos aqui e também os ensinamentos de Jesus nessas escrituras. Então, quando nós olhamos para ela, nós não temos a palavra de Deus, mas nós temos um amontoado de ideias e cabe a nós, os intérpretes, os leitores, achar aqui qual é a vontade de Deus
dentro dessas páginas. E como eu falei, no final das contas, não é a vontade de Deus que se procura, mas é algo para satisfazer a sua própria vontade. E com isso que eu acabei de explicar para vocês aqui já demonstra o grande problema dessa visão, né? Cristo como a chave hermenêutica. Algo bonitinho, mas tem por trás. A Bíblia não é a palavra de Deus. Nós devemos seguir apenas aquilo que Jesus falou de forma direta. E nós deixamos de lado o que a própria Bíblia nos mostra, o que o próprio Cristo nos ensinou, que os apóstolos eles adicionariam revelação. O Espírito Santo iria revelar aos apóstolos, iria usar os apóstolos para fazer coisas ainda maiores do que ele. O que nós temos na Bíblia Sagrada não são simplesmente doutrinas que vêm da boca de Jesus, mas os apóstolos que foram enviados e ensinados pelo próprio Cristo para trazer os ensinamentos ao povo. Então, quando nós ficamos apenas com aquilo que Jesus falou de forma direta, nós temos um problema, porque Cristo não falou sobre diversos temas, mas os apóstolos que andaram com ele, que foram testemunhas e que, como nós cremos, e a Bíblia nos revela isso, foram guiados pelo Espírito Santo para poder escrever. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar. O próprio Jesus, enquanto homem na terra, ele fazia citações diretas dos Salmos, do Antigo Testamento, dos profetas. Ele fazia citação direta como sendo o cumprimento daquilo que havia sido predito antes. O próprio Jesus, a todo momento, fazia uso da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica ali, para poder mostrar para o povo a verdadeira revelação através das Escrituras. Se o próprio Cristo tomava essas Escrituras e as ensinava, fazia constantes relações, ele citava Isaías para falar: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele faz citações às profecias que falavam sobre o Messias para dizer: eu sou esse Messias que a Bíblia falava, e várias outras passagens que ele utiliza para nos fazer entender as verdades eternas do reino de Deus. Então, o próprio Jesus utilizou palavras que não eram de forma direta dele, que eu falo dentro dessa perspectiva para a gente entender Cristo como homem, né, aqui na Terra. Não eram palavras dele, mas palavras que já tinham sido escritas. E por que nós cremos nisso? Nós cremos nisso porque esses homens foram inspirados por Deus para escrever. Por isso que Jesus toma essas palavras e as expressa. E isso não se dá para os que estão atrás de Jesus, mas para os que estão além. Ou seja, não são simplesmente os profetas que vieram antes, mas aqueles que vieram depois, porque estavam do lado dele, porque ouviram dele, porque receberam dele, e a partir daí começaram a entregar. E o Espírito Santo foi fazendo e conduzindo tudo isso para que nós pudéssemos ter essa Bíblia nas nossas mãos. E volto a dizer, se apenas aquilo que Jesus disse de forma direta na sua boca é os ensinamentos, nós temos um grande problema, porque nós não podemos lidar de forma direta com muitas questões do mundo. A Bíblia não vai ser uma resposta para muitas questões se nós não levarmos em consideração que o Espírito Santo, que o próprio Deus que encarna em Jesus, que ele revelou seus apóstolos, que ele usou seus apóstolos para escreverem, para falarem sobre temáticas, que esses próprios apóstolos que receberam de Jesus agora também escreveram tomados por essa inspiração. Nós temos vários problemas com relação a isso. E quando o Caio Fábio fala isso, como eu falei, ele está trazendo ideias antigas, e Caio Fábio aqui, ele foi um desses grandes percussores para trazer essa ideia de Cristo como uma chave hermenêutica, de colocar Paulo como sendo um cara preconceituoso, cheio de várias ideias que não eram as ideias do Evangelho. E agora esse tipo de interpretação e divisão equivocada está se alastrando, e vários outros aí tem começado a crer nisso. E nós temos vários nomes hoje em dia que carregam em suas pregações esses elementos. Por isso a importância para eles, então, de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém. Por isso a importância de enfatizar que Cristo é a nossa chave hermenêutica, e parece algo muito bonito, né? Cristo é a nossa chave de interpretação. Preciso olhar para as palavras de Cristo para poder entender todo o Evangelho. Se Cristo não disse, se Cristo não falou de forma direta sobre aquele assunto, então não é o Evangelho. É o preconceito daquele autor, é a ideia equivocada daquele autor, mas não é o Evangelho. O Evangelho está contido simplesmente na boca do próprio Jesus. Cristo chama os seus apóstolos e os envia justamente para pregar o Evangelho. Os ensina, e agora imbuídos dessa mensagem, eles passam a pregar o Evangelho. Agora, o problema é que não cremos mais, eu falo aqui, Caio Fábio e os seus seguidores aí, outros, não cremos mais na inspiração, não cremos mais que o Espírito Santo ensina, não cremos mais que o Espírito Santo revela. Por isso que agora a ideia é
Os milagres não foram de fato milagres, Jesus não multiplicou pães, ele ajudou a compartilhar. E é uma ideia muito bonita, a ideia do compartilhar. E nós temos que compartilhar. Mas nós reduzimos a pessoa de Jesus, nós tiramos a divindade de Cristo. Andar sobre as águas? Não, Cristo não andou sobre as águas, porque ele não tinha ali um jet ski, um barco, ele não estava sobre um barco, ele estava sobre as águas ali. É uma metáfora para falar sobre vencer os problemas. Então nós reduzimos a pessoa de Jesus, nós tiramos a divindade de Cristo. Então nós começamos a reduzir Jesus, começamos a reduzir o próprio Deus dentro dessas interpretações, porque o Deus que é soberano não é mais capaz de usar pessoas para trazer a revelação do Evangelho. E como eu falei, o próprio Cristo disse que os apóstolos iriam adicionar a revelação. Não significa que eles estão adicionando coisas que não foram ensinadas por Jesus ou que não estejam que não sejam a vontade de Jesus, mas eles estão ensinando aquilo que Cristo ensinou, estão ensinando aquilo que eles receberam do próprio Pai. Se você lê, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, Paulo vai falar sobre questões que Jesus não falou de forma direta. Mas Paulo está diante de situações, diante de problemáticas dentro da igreja em que ele tinha que trazer, então, uma resposta para aquela situação. E Paulo vai trazer, usando sim os ensinamentos de Jesus, usando aquilo que a Bíblia vinha nos ensinando, e imbuído do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele vai trazer questões para aquele tempo, questões que Jesus não tratou de forma direta. Isso não é uma diminuição da pessoa de Jesus, muitíssimo pelo contrário. É esse Deus que veio, se encarnou, morreu por nós, nos ensinou, mas que agora foi e enviou o seu Espírito. E esse Espírito usou os seus apóstolos, usou os seus profetas, usou o seu povo. Quando nós falamos sobre isso, nós temos várias outras questões por trás. Jesus é a nossa chave hermenêutica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu estou querendo dizer com isso. Paulo e os outros eram preconceituosos e dentro dessas palavras existiam seus preconceitos e essas percepções da atualidade. Então eu tenho que ficar apenas com aquilo que saiu da boca do próprio Deus. Jesus é a minha chave hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Deus não é todo poderoso. Deus, o Espírito Santo do Senhor, não atribui revelação aos seus apóstolos. Ele não é soberano e eu começo a reduzir a essência e a soberania de Deus. Debaixo de uma simples afirmação existe todo um contexto e um conceito que ele deixa claro nessas palavras, não só nesse vídeo, você pode procurar outros vídeos. Ele deixa claro